Dando sequência, então, à nossa aula, né? Vamos falar hoje sobre como esse nosso corpo biológico foi projetado e construído aqui na Terra, tá? Isso é uma coisa muito importante para que vocês entendam, né? O projeto Terra e o projeto da alma encarnada neste corpo. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Vocês entenderem como é que os ETs sabem das coisas, né? Então, a primeira coisa muito importante é essa. Por que, né, temos que dormir toda noite? Né? Por quê? Porque se uma pessoa passar uma quantidade de tempo sem dormir, ela morre. Literalmente ela morre. Uma pessoa não pode ficar sem dormir. Tá? Ela literalmente ela morre. Então, deixa eu explicar como é que funciona a coisa. Tá? Bom, aqui nós temos, eu vou desenhar azul, só para a gente tentar entender, o espírito. Esse aqui é o corpo espiritual. Ok? No corpo espiritual existe toda a fisiologia do corpo espiritual. Então, no corpo espiritual está os 7 chakras, tá? Tá? Todos os meridianos da acupuntura, aqueles meridianos energéticos, eles fazem parte da fisiologia do corpo astral. Pontos de acupuntura, tá? Tudo é fisiologia do corpo astral. 7 chakras não estão no corpo físico, eles são do corpo astral. Muito bem. Quando os cientistas, os engenheiros siderais, vão projetar então um corpo físico, né? Vão desenhar um corpo físico para que esse espírito, né, utilize, esse espírito vai utilizar o corpo biológico, físico. Nós vamos ter uma coisa muito importante, isso é muito importante vocês entenderem. Todo sistema organizado, então existe um princípio da termodinâmica que é assim, ó, que é a lei da entropia. Tá? Na física, todo sistema organizado para funcionar, ele gasta energia. Ele precisa de muita energia para se manter organizado. Porque na natureza, tudo tende a um estado de entropia, estado de maior desordem. Desordem total. Tá? O universo não gosta de coisas organizadas. Okay? Então, uma célula, um ser vivo, complexo ainda, como o nosso ser humano, ele é muito sofisticado para existir naturalmente. Ele não vai existir naturalmente, ele contraria essa primeira lei da entropia. Então, toda vez que uma inteligência superior contraria a lei da natureza, né, precisa gastar energia. Tá? Precisa gastar energia. Ok? Então, por isso que o ser humano precisa comer, se alimentar. Comer, se alimentar, comer, se alimentar. Tá? Porque senão ele morre também. Tá? Ele precisa respirar, porque a respiração faz parte da alimentação. Tá? A forma como este corpo biológico vai suprir de energia, vai buscar energia para sobreviver, é um conjunto de atividade. Tá? É um conjunto de situação para a máquina funcionar. Ele tem que ter oxigênio, né? Tem que ter o alimento a nível celular. E o alimento tem que ser levado ao nível celular para ser queimado. Então, isso é um projeto muito, muito elaborado.
naturalmente você joga os átomos aí, não vai virar forma de vida. Pode ter certeza, tá? Vai, olha Marte lá. Por que Marte não tem vida? A bosta aquilo lá. Um planeta seco, estéreo. Porque os engenheiros não mexeram dele. Largaram ele lá. Entendeu? A vida não é um acaso. A vida é um projeto extremamente elaborado. Então deixa eu explicar o que acontece aqui na Terra conosco. Porque todos temos que dormir. Tá? Então, esse corpo gasta energia. Então, para existir, presta atenção, para existir, este corpo aqui gasta energia. Por isso que você tem 25 graus de temperatura, está lá 36 graus e meio sempre. Para manter essa temperatura, meu filho, tem que queimar combustível. Agora, o corpo astral também é um corpo artificial. Ele também gasta energia. O corpo astral obtém energia através dos chakras. Os chakras é uma tecnologia feita que você não precisa ficar comendo comida lá no astral, certo? Nem respirar oxigênio, tá? Você obtém energia através do Chi, do prana cósmico. Okay? É da onde o Tesla queria tirar energia elétrica para suprir toda a humanidade. Diz que a energia está aí, é saber usar ela, saber tirar ela. Né? Bom, então, veja bem. Então esse corpo aqui, ele tem um limite de energia diário, né? Que ele come, que ele absorve, né? Que ele aguenta consumir. Né? Muito bem, ele está lá no plano astral, está no bem bom, ele flutua, vai para lá, vai para cá. Né? Agora, quando este corpo biológico, presta atenção, astral, quer dizer, ele tem que entrar nesse corpo físico para uma experiência encarnatória, aí é zebra. Aí o projeto vai ser mais sofisticado ainda. Por quê? Este corpo aqui não tem nada de natural para esse corpo aqui. É uma carga a mais que esse corpo vai carregar, que o corpo astral vai carregar. E ele não suporta usar esse corpo por muito tempo. Ele não suporta. O desgaste de energia que este corpo tem para usar esse corpo aqui é muito grande. Tá? É muito grande. Ok? Então, todas as vezes que eu estou usando o corpo como agora, o meu corpo espiritual, o corpo astral, vai estar gastando energia para fazer isso. Chega uma hora que esse corpo astral ele não suporta. Então os engenheiros siderais, eles projetaram uma coisa chamado o ato de dormir. Todos os seres desse planeta dormem. Todos. Todos os mamíferos, pássaros, tudo dorme. Tá? E não é para o corpo biológico recuperar, não. O corpo biológico não precisa recuperar. Tá? Ele tem um desgaste de energia também, mas quem sofre com isso é a base de controle, é o espírito. O espírito perde muita energia. E no ato de dormir, presta atenção. Toda vez que você dorme, necessariamente o espírito se desliga do corpo. Por isso que você fica com o corpo lá estatelado na cama, lá, como se fosse um defunto, cadáver. E o seu corpo astral sai e vai para a natureza real dele. Lá os chakras estão livres do corpo, ele pode absorver energia com mais eficiência, que o corpo atrapalha muito essa absorção. Né? Então, essa operação diária, presta atenção, de dormir, é uma demonstração que ninguém é daqui. De que essa experiência é uma experiência totalmente artificial e gasta energia para isso. O espírito sofre ao usar um corpo físico. Ele se desgasta emocional, se desgasta energeticamente para poder carregar esse corpo físico nessa jornada. Então, todos os dias existe um sistema automático que
Você fica tão cansado, tão cansado, tão cansado, que você cai, pum, apaga. E o corpo espiritual pula fora. Só fica conectado pelo cordão de prata, o famoso cordão, né, que mantém a conexão entre o corpo espiritual e o corpo físico quando você está na matéria encarnado. Então, só para vocês entenderem, né, que nenhum médico sabe disso. Nenhum médico sabe disso. Sabe? Não, os cientistas não sabem nada disso. Por isso que a gente está muito longe de compreender a natureza de nosso corpo biológico. Tá? Ele é uma roupa, né? As memórias, a inteligência, tudo não está no corpo físico. Está tudo no corpo astral. Ele que carrega inteligência, sabedoria, conhecimento. O corpo biológico é uma roupa que a gente descarta todos os dias ao deitarmos em nossa cama. Tá? Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que entender, que faz parte do projeto. E uma coisa muito interessante é o seguinte. O que é um ecossistema? O que é adaptar um corpo ao ecossistema? Vou explicar para vocês. Os chineses sabem disso. A funcionalidade desse corpo biológico junto com o corpo espiritual obedece ao fluxo solar. A rotação da Terra, ela está num nível tão perfeito, ela está num tempo tão perfeito, que é o tempo exato de acontecer todo um ciclo do fluxo de energia através do seu organismo. Quando você estuda acupuntura, você sabe que nós temos 12 meridianos simétricos. Cada meridiano ligado a uma função, né? Ou meridiano do pulmão, meridiano do coração, meridiano do intestino grosso, essa coisa toda. Onde a circulação do Qi vai acontecer. E todo mundo sabe que de 2 em 2 horas o Qi está em algum órgão, em algum meridiano mais concentrado, para o corpo trabalhar com mais intensidade. E esse fluxo, esse ritmo, que nós chamamos de biorritmo do corpo, é regido pelo Sol. Quando você muda de fuso horário, você sai daqui, pega um avião e vai para o Japão, bicho, você entra em colapso. O seu sistema é um cansaço que nada se explica, você não dorme direito, é uma coisa complicada, o seu corpo não se adapta, demora um tempo para ele pegar o ritmo lá do Japão, porque ele tem que mudar todo o biorritmo dele. Isso é muito complicado. Você quer ver uma outra coisa complicada que sai fora do padrão? É eu colocar você no Polo Norte ou no Polo Sul. Esses dois lugares não foram feitos para o ser humano viver. Se quiser viver, porque é um idiota. Ele não pode viver nessas regiões. Porque ele sai fora do fluxo, né, da luz solar, do equilíbrio do dia e da noite. Porque lá o nosso eixo é inclinado e lá o sol não se põe. O sol não se põe. Você entra no estresse, certo? Você não consegue dormir. Muda todo o biorritmo do ser humano, né? Então você tem que ter, por exemplo, aquela história, né? 12 horas, praticamente, não é assim, né? Mas 12 horas de luz e 12 horas de sono. 12 horas de luz, 12 horas de sono. Então, se você observar a natureza, eu vou mostrar para você de onde vem as doenças. Onde vem o estresse, tensão, toda essa merda do século XX aí, da humanidade, desde que também os reis antigos eram estressados também. Não é porque agora, não é uma coisa de agora. Então, você tem o quê? Você tem uma situação no corpo humano muito interessante que é, né, ele tem que estar em harmonia com a natureza. Né? Quando o sol se põe, o biorritmo muda e o ser humano deveria ir dormir. 6 horas da tarde, todo mundo deveria ir para a cama. E praticamente, né, 5 horas, a hora que o sol começa a nascer, ele teria que acordar da cama e ir fazer a sua atividade física. Ok? Esse é o biorritmo dos pássaros, das galinhas, dos pássaros que não são de animais que não são de hábito noturno. Né? Então, aí você está dentro da lei, você não tem a energia do seu corpo é tranquilo, você carrega. Não, agora o que o cara faz? Né? Com o advento da luz elétrica, com o advento do mundo moderno, o cara vai dormir 2, 3 horas da manhã, né? Eles quebram todo aquele biorritmo harmônico,
todo aquele biorritmo estrutural. E quando o cara vai para balada ainda, né, volta às 6 horas da manhã, sem dormir a noite inteira, ele cai na cama, vê uma ressaca do cacete, dor de cabeça, tudo que você possa pensar vem no outro dia. Porque ele passa o dia inteiro dormindo, não pode. Ele desequilibra todo o biorritmo dele. Dormir de dia. Tá? O ser humano não foi feito para dormir de dia. Dormir de dia faz muito mal à saúde. Dormir o dia inteiro, tá entendendo? Você dá uma cochilada após o almoço, é outra história, mas dormir mesmo, como você faz à noite, você quebra todo o biorritmo. Por isso que as pessoas que trabalham à noite e dormem de dia, elas não são normais, elas passam muito mal, elas ficam doentes mesmo com o passar do tempo. Tá? Porque o sistema nosso não foi projetado para isso. Naturalmente, aqui na Terra foi projetado para à noite dormir e de dia atividade. Quando você quebra esse biorritmo, a gente fala que o ser humano está em desarmonia com a natureza. E essa desarmonia com a natureza, né, é o antifluxo do Tao. A medicina chinesa ela critica praticamente esse fluxo e faz com que as doenças comecem a surgir em massa, por causa desse pequeno desequilíbrio de desrespeitar a natureza intrínseca de como o nosso corpo biológico foi projetado. Tá ok? Muito bem. Tem um outro problema que causa muita doença, né, em nosso ser humano, aqui na Terra, que são doenças psicológicas, e as doenças psicológicas se tornam psicossomáticas, tá? Isso está mais que provado. É uma coisa muito interessante. Por quê? Praticamente quase todos os seres aqui na nossa natureza, né, eles são divididos em macho e fêmea. Né? Isso é um dos problemas seríssimos. Né? Por que que o reino animal, né, é dividido em macho e fêmea? Porque a preservação da espécie, a reprodução da espécie biológica, ela depende do macho e depende da fêmea. Então a fêmea ela tem um tipo de organismo e o macho tem outro tipo de organismo. Juntando esses dois, nós criamos a reprodução da espécie das mais diversas maneiras que nós temos no nosso planeta. Aí vai gerar um problema muito sério que eu quero que vocês entendam. Aí é uma parte da experiência kármica da humanidade, é um projeto kármico da humanidade. Não precisaria ser assim, né? Mas é parte do projeto kármico. Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. O macho e a fêmea. Muito bem, então, nós temos uma unidade biológica, né? O homem e a mulher. Então, presta bem atenção. Nesse caso, ele vai ser movimentado por uma energia muito poderosa, por uma força muito poderosa, ambos, que nós chamamos essa energia de Kundalini. Tá? Esta energia vai impulsionar um contra o outro para atividade sexual e reprodução. Então, praticamente o ser humano é escravo dessa coisa. O espírito que desce, o espírito não vive essa experiência sexo-reprodutiva. Tá? O espírito mais puro, quando ele está distante das encarnações, o espírito mais puro, ele não sabe o que é ser macho ou o que é ser fêmea. Ele não tem essa dualidade nele, embutida nele. Certo? Muitas das características do espírito macho ou fêmea
né? Ele vem de ter encarnado muito em certas condições e levar para o espírito aquela característica mais dura, mais rígida do macho, mais passiva, mais suave da mulher. Né? Então, o espírito sofre, né? Ou, na verdade, ele passa por uma experiência muito forte de dependência do outro. Ele cria uma dependência do outro para a reprodução da espécie. E uma das dependências importantes que é embutida pelos engenheiros siderais, essa é uma sacanagem, os engenheiros siderais, eles colocam no projeto e na biologia o seguinte, eles colocam assim, a procura pelo sexo, né, ambos devem procurar o mais belo da espécie para a reprodução. Então, o mais belo da espécie deve ser procurado. É por isso que ninguém se apaixona por gente feia. Ninguém se apaixona por gente feia. As pessoas só se apaixonam por gente bonita e vamos assim dizer, elas criam uma fantasia com gente bonita. Ninguém cria uma fantasia sexual com gente feia. Né? Você está entendendo? E a beleza sexual, a beleza, ó, vamos dizer assim, sexual, tanto macho quanto fêmea, tá? Ela está intimamente ligada à idade. A idade fértil reprodutiva. Tá? Aí você pega uma pessoa que passa da idade fértil reprodutiva, não há mais nenhuma necessidade dela ser bonita, dela ser bela fisicamente, não há. Por isso que ela não é. Ela perde aquela beleza da juventude. Né? Porque ela não tem mais necessidade de atrair o macho para a reprodução. Mas o ser humano não passa dessa fase. O ser humano ele fica até os 90 anos querendo transar, namorar, arrumar, se apaixonando ainda, porque coisas não foram resolvidas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque é uma escravidão. É a famosa escravidão do sexo. É a humanidade muito primitiva, né, vivendo estágios primitivos de sua evolução que ela não transcendeu. Não foi para a transcendência desse aspecto sexual. Isso é muito ruim. Né? Ela fica presa à densidade planetária e sofre. É dor de chifre, dor de couro, dá tiro na cabeça, se suicida por causa de mulher e vice-versa. Sabe? Todas essas coisas que vocês estão vendo aí na televisão todo dia. E isso causa, né, um conflito enorme entre o sexo. Um conflito enorme, né? E quando um espírito com tendências bastante enraigadas, né, na polaridade sexual, que ele carrega essa polaridade, não porque ele é macho ou fêmea, porque ele não é macho nem fêmea, precisa reproduzir. Espírito não faz espiritinho. Então ele não tem a característica, mas ele traz a característica de muita encarnação. Então vamos supor que você pega um espírito bem característica macho e por questões kármicas encarna ele num corpo de mulher. Você vai ver o rolo que vai dar. Ou inverso, pega uma mulher bem feminina e encarna no corpo de um homem. Aí vocês vão ver várias nuances da manifestação homossexual. Ela não se aceita, ela não entende, ela não consegue conviver com aquele corpo, ela rejeita o corpo de uma série de maneiras. Você está entendendo? E aí, mais um nível de sofrimento, mais um nível. Por isso que esse corpo, na verdade, ele é o veículo de uma experiência kármica. E em todos os aspectos, essa experiência kármica é. E a base fundamental do ser humano, que é essa energia sexual. Mundos caem, impérios caem, por um único motivo da sexualidade do seu imperador. Tá? Da necessidade de poder, na necessidade de invadir, na necessidade de roubar, de crescer, de almejar o do outro. Tá? Essa competição toda, tudo vem pela frustração sexual, vem pela sexualidade primária que impele ao conflito. Então, o primeiro nível de conflito do ser humano é com o sexo oposto, sempre. Né?
Eles tendem a se apaixonar, ele tende, né, a sair da solidão, um monte de coisa que essa alma vivencia quando enclausurada dentro de um corpo, ela sente solidão profunda. E a partir daí é que ela vai tentar sair dessa situação. Então, nesse ponto é gerado um monte de doença. Né? Por isso que eu digo para vocês, tem doenças que o plano espiritual não consegue curar. Né? Você quer ver? Você está sofrendo pra caralho porque você levou um chifre. Me fala que ET que conserta essa merda. Carlão. Hã? Dor de cotovelo, dor de corno, me explique, né? O cara tá mal, chama o ET, me ajuda, faz ela voltar para mim, sabe aquela coisa? Faz ela voltar para mim, o ET, olha, vai dar risada, falando que quer voltar para você, você é um bosta, deixa ela seguir a vida dela, né? Deixa ela arrumar uma coisa melhor. Até o ET fala, deixa ela arrumar uma coisa melhor. Esse é o ponto-chave da questão, né? É muito complexa a vida aqui na Terra. A vida aqui na Terra não é uma coisa tão simples quanto vocês imaginam. Tem uma complexidade na construção desse corpo biológico, tem uma complexidade no aspecto emocional do ser, tem uma complexidade no projeto sexual do ser. E aqui ele vem viver essa complexidade, o conflito inerente à encarnação. Não tem como ele fugir do conflito. Ninguém consegue ser santo aqui, é complicadíssimo. Ninguém consegue ser perfeito aqui, no contexto das religiões. Ser perfeito igual Jesus, igual Buda, sabe? Nem esses caras não eram perfeitos. Eu duvido que esses caras eram perfeitos. Existe um conceito das religiões de perfeição. E esses caras nunca se encaixaram nesses conceitos. Né? Você está me entendendo? O fato dos religiosos tentar se encaixar nesse conceito dá essas encrencas de padre pedófilo, disso, um monte de coisa. Você está entendendo? É um desequilíbrio profundo que não é resolvido. E a repressão não funciona, né, como um mecanismo de compreensão de tudo isso.